Olá para você que nos acompanha na Esporte Executivo aqui na Exame.com. Seguimos nossas conversas tentando entender esse novo mundo que teremos pela frente. Se é que vai ser tão novo assim, se é que vai ser tão mundo assim. Hoje converso com César Grafietti, ele é economista, especialista em banking, gestão e finanças do esporte, tem 27 anos de mercado financeiro, analisa aí o dia a dia da economia do esporte, fundamentalmente do futebol, é consultor do Itaú BBA. Para quem não sabe, eu trabalhei no Grupo Itaú alguns anos atrás e quando aqueles relatórios sobre futebol começaram a aparecer, era o Caio Megali, não era? O economista lá do banco era o Caio Era o Megali, Caio isso aí. Megali. Então a gente começou a trabalhar, a divulgar aquele documento que hoje é uma referência para o mercado. Seja muito bem-vindo, César. Vinícius, obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer falar contigo, falar com seus telespectadores, leitores, aí, com todo mundo que te acompanha sempre, como eu faço. Ótimo, muito bom tê-lo aqui conosco. César, vamos lá. A gente está passando por um momento muito complicado para todos os segmentos, para toda a sociedade. Então não é a exclusividade de um segmento ou de outro. O nosso esporte como um todo é frágil, mas o nosso futebol, que teoricamente é a modalidade que mais movimenta dinheiro no Brasil, teoricamente na prática também, me parece que vai sair ainda mais fragilizado desse processo. Porque não tinha governança, porque não tinha uma gestão plenamente profissional. Mas você consegue projetar que o futebol brasileiro entra e sai dessa pandemia, se não mesmo muito parecido com o que vinha antes, ou vai ser um divisor de águas? Eu acho que o primeiro ponto aí, você colocou até, de certa forma, bem, o futebol já entrou, a gente tem que lembrar que o futebol já vinha em dificuldade antes da pandemia. Então, clube que reclama de problemas de Covid e tudo mais agora, boa parte deles não tem do que reclamar porque já vinham uma situação difícil antes desse problema. Então, tem clubes que não pagavam salário desde janeiro, a pandemia estoura em fevereiro, março, né, mais para março. Então, não é nenhuma novidade para eles, de certa forma, viver nessa dificuldade toda que a pandemia está trazendo. É claro que ela agrava uma situação que já era ruim para a maior parte dos clubes brasileiros. Se a gente pegar aí a amostra da Série A, que jogaria ou que jogará o Brasileiro de 2020, perto de metade dos clubes já tinha alguma dificuldade em honrar seus pagamentos em dia. Então, eu imagino que este momento do futebol ele vai servir não só para o futebol brasileiro, mas para o futebol de uma forma geral, com uma retomada, uma recriação da estrutura do esporte. É natural que você tenha menos receitas, então você vai passar 2020 sem receita de bilheteria, sem muita receita de publicidade. É natural que a indústria desinche um pouco e com isso você vai acabar arrastando todo mundo, fazendo com que caiam os valores de salários, eventualmente o valor de bilheteria quando voltar. Enfim, vai ter uma série de mudanças. Eu acho que o futebol ele vai sair dessa, como todo mundo vai sair, como a economia vai sair, mas ele volta diferente, muito provavelmente menor, ou bem menor do que era o futebol até pré-Covid-19. Eu não vou perder a chance de ter um especialista aqui. Com essa mudança brutal do câmbio em relação ao real. Opa, os contratos em euro ou em dólar vão trazer mais dinheiro. Como é que você vê isso? É só para comemorar mesmo esse aumento? Porque me preocupa, por exemplo, a capacidade de atrair atletas que não estão no mercado nacional, enfim, entre outras coisas, né? Como que você vê esse ajuste cambial para o futebol brasileiro? Ele tem dois lados, né? Naturalmente tem dois lados. O lado da venda do atleta, ele vai te trazer mais retorno, vai te trazer um valor em reais maior. Ao mesmo tempo, tem que tomar cuidado com essa premissa, porque o clube europeu, o chinês, enfim, o clube estrangeiro que sabe desta questão cambial, ele vai negociar valores em euros menores do que ele pagaria E antes. ele sabe, né, Claro, César? ele sabe disso. Em toda indústria sabe disso. Por exemplo, a indústria de soja, a indústria de açúcar, todas elas, na hora que você vai comprar um produto brasileiro, sabendo que teve uma desvalorização cambial tão grande, você vai dar um corte no preço por mais commodity e controlado pelo mercado que ele seja. E para o atleta mais ainda, né? Sabe que os clubes estão em dificuldade, que houve uma desvalorização cambial brutal, é natural que o efeito todo dessa desvalorização não seja sentido pelos clubes do lado positivo. No lado negativo, não tem muito jeito. Né? Como é que você atrai um Jorge Jesus para jogar, para treinar o Flamengo, ou um Sampaoli para treinar o Atlético, ou para treinar qualquer outro time, um treinador, um atleta, pagando o dobro do que você pagava, sei lá, 3, 4 meses atrás. Então, assim, os clubes já estão sem dinheiro. Os custos de operações em euro aumentaram
E provavelmente a competição, César, só a competição que nós tínhamos até pouco tempo atrás para trazer profissionais como esses, com clubes de mediano para pequenos da Europa, agora a gente vai começar a competir com os pequenos, de fato, né? Não, sem dúvida. A gente já estava trazendo atletas. Um treinador, por exemplo, como o Jorge Jesus, veio de um time árabe. O Sampaoli estava meio desempregado, né? Estava ali naquele vai no vai depois que saiu da Argentina. Quando você traz um Pablo Mari, ele era um jogador de um time de Série B na Europa. Você já estava trazendo aqueles atletas, ou atletas em fim de carreira que queriam de fato jogar no Brasil, ou aqueles que não se adaptaram, então logo tenham chegado na Europa. Agora a competição vai ser praticamente zero. Eu tenho pouquíssima dúvida de que nós não teremos atletas estrangeiros vindo para o Brasil, né? Ou atletas brasileiros voltando para o país, como o Daniel Alves, como o Alexandre Pato. É muito difícil você conseguir competir com um câmbio desse jeito, exceto se for uma vontade do atleta jogar no Brasil, ou treinar, ou um treinador treinar um time brasileiro. A questão cambial, ela simplesmente destrói essa capacidade de competição que o futebol estava ganhando aí à medida que alguns clubes se organizavam. Agora, esse reajuste financeiro também vai se dar nos principais mercados, né? Talvez em outro patamar, mas vai se dar. Eu não tenho dúvida que o futebol europeu também vai ter que se ajustar financeiramente. A gente vinha numa escalada muito grande de movimentação financeira, mesmo a movimentação do Neymar para o Paris, que foi alguns anos atrás, já foi uma mudança de patamar e talvez isso tenha que ser reajustado no curto prazo, não? Sem dúvida, porque se você pegar a receita dos clubes europeus na média, 15% é bilheteria, o match day, como se chama aqui. Essa receita não tem mais, não tem na sequência dessa temporada e nem no início da temporada que vem, certamente, isso se não se estender para 2021. Então, você perde 15% das receitas, você ficou com algumas empresas, alguns clubes sem receita de publicidade, ou com receita muito menor. Você já perdeu aí um espaço de remuneração para atleta, um espaço para fazer investimento. O que talvez aconteça é um esporte um pouco mais socializado, no sentido de você fazer mais trocas. Então, em vez de contratar um atleta a Inter de Milão contratar um atleta do Ajax e vender um atleta para o Barcelona, eles vão fazer uma triangulação e trocam um pelo outro sem impacto de saída de caixa. Então, você vai acabar se reorganizando, mas claramente num volume muito menor, né? Até porque o que move esse mercado são duas coisas. A TV, de certa forma, os contratos de TV mais longos devem continuar válidos. Publicidade, e a publicidade também deve desinchar à medida que a economia global desincha, e você não vai ter receita de bilheteria. Então, o futebol, de alguma forma, vai sentir também, mesmo na Europa, volumes menores de dinheiro circulando, e isso vai impactar, sim, em um esporte um pouco mais simples, vamos dizer assim, mais simplificado, mais enxuto. E aí, César, né, se a gente for pensar que talvez os clubes apelem mais para essas trocas, muitos clubes que babavam pelo mecanismo de solidariedade, pensando nas grandes transações financeiras, também vão ter esse impacto, né? Porque é um impacto que eles podem até não prever no orçamento, mas que eventualmente pingava para um clube revelador, e talvez isso também mude para a América Latina, não só para o Brasil, né? Deve mudar. Muda porque a partir do momento que você, mesmo com essas trocas, você vai acabar reduzindo o valor de troca dos atletas, né? Então, de qualquer forma, o dinheiro envolvido nas negociações vai ser menor, e os clubes que contavam ali com 10, 15, 20% de participação nos direitos econômicos dos atletas e os mecanismos de solidariedade certamente vão perder dinheiro, ou vão deixar de receber aquilo que imaginavam, mesmo com a questão cambial. Então, não tenho dúvida que vai ficar mais enxuto efetivamente, e os volumes de dinheiro envolvidos no futebol vão cair muito, especialmente a partir dessa próxima temporada. Vou lhe fazer uma pergunta que pode parecer óbvia, mas que habita muito minha cabeça. Eu conversei com... Não sei se você conhece o Rodrigo Capello, você quase não faz live, quase não participa de evento com o Capello. Não conhece? Ele já participou aqui do... Parece que foi proibido, live comigo e com ele. Tá proibido agora, não pode mais. Ele participou aqui de alguns programas atrás e ele me falou um ponto que ficou na minha cabeça, que é os clubes que vinham trabalhando de forma correta, em algum momento talvez sofram mais do que aqueles que já vinham trabalhando de forma estabanada. Porque todos vão sofrer consequências, mas os que vinham se organizando, inclusive contavam com essa própria organização para continuar de uma forma sustentável. Eu li hoje, isso aqui vai ao ar daqui a alguns dias, então para você, alguns dias atrás,
o presidente do esporte falando o seguinte: eu não tenho condição de negociar redução de salário com os meus atletas para março, abril e maio, porque eu estou devendo antes disso o salário para eles. Como é que eu vou pedir para pagar menos um salário que eu não estou pagando? Né? E aí vem a pergunta. Esses clubes que já estão perto do precipício financeiro administrativo e outros que estão mais bem organizados, como é que você enxerga o caminho a ser trilhado por esses dois perfis de administração? Claro, não a administração atual necessariamente, mas mesmo considerando o histórico desses dois perfis de clubes. Eu colocaria assim, eu até abriria um pouco o leque, colocaria 3 perfis. Né? Você tem ali aquela turma mais do topo da pirâmide, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, de certa forma sobre o Atlético Paranaense, o Goiás, que é um time bem organizado, o Ceará, que estava também bem ajustado. Acho que esses sofrem, mas sofrem menos. E aí eles têm uma vantagem de que eles, como já estavam organizados, eles se recuperam mais rapidamente, porque as estruturas já estavam montadas. E é um pouco disso que você citou do presidente do esporte, que vale ao contrário para eles. Como eles pagam em dia, eles conseguem as reduções salariais momentâneas e na volta eles conseguem ter capacidade de se reajustar. E os atletas têm uma capacidade de entender a situação maior do que o atleta do esporte, por exemplo. Então, esse grupo, ele vai sofrer muito porque ele perde aquela gordura que ele tinha formado justamente para continuar se destacando em relação ao resto. Mas existe uma gordura. Existia uma gordura, isso. Eles vão perder essa gordura. Mas pensa bem, né? Eles estão na ponta do iceberg aqui, tem o pessoal ali já afogado, que é o segundo grupo que eu vou chamar, que tem ali Botafogo, Vasco, Sport, né? Enfim, Cruzeiro, que está na Série B, aquela turma que já não pagava em dia, já estava todo arrebentado, endividado e tudo mais. Para esse, a situação parece que ela não é tão ruim, porque ele já não vinha bem, mas ela coloca uma pá de cal e praticamente inviabiliza qualquer recuperação que não seja através, por exemplo, de uma transformação em empresa. Porque vai faltar dinheiro, vai faltar estrutura, não vai ter como pagar ninguém e tem aquela relação ruim com o atleta que já não recebia. Uhum. Então, como é que você consegue renegociar coisas que você já de fato não paga? Então, para esses, provavelmente para muitos deles será a pá de cal. E aí você tem um grupo intermediário, que são aqueles caras que ensaiam, está saindo do buraco, vai e voltam. Corinthians, São Paulo, Internacional, né, Atlético Mineiro, aqueles que você fala assim, poxa, esse ano se organizar a coisa vai. Né? Alguns estavam pensando nisso, estavam indo nesse caminho, aí vem a pandemia e joga todo mundo para baixo de novo. Você não consegue vender atleta, aquela receita de bilheteria que você imaginava por estar disputando a Libertadores não vem, os custos estão dados e é difícil você reduzir, então você não vai vender mais atleta na medida que gostaria. Então essa turma que estava saindo do buraco também sofre muito. Talvez este meio aqui estejam nesse meio os clubes que mais sofrerão neste processo, porque eles estavam tentando sair e foram jogados para baixo. Quem está em cima perde a gordura, mas ainda assim tem uma estrutura que vai permitir com que eles se recuperem mais rapidamente. Quem estava lá embaixo, quem já estava todo enrolado, certamente vão ser os clubes que talvez, se não virarem empresa, ou se não arrumarem uma alternativa com injeção de dinheiro, certamente a gente vai deixar de vê-los frequentando aí as principais divisões do futebol em breve. E esse é um ponto importante, porque a gente escuta há muito tempo, a gente que tenta olhar o esporte de uma forma séria, César, e você também já deve ter escutado isso algumas vezes, balanço não ganha campeonato. Né? E é uma tentativa de minimizar as boas gestões. E agora, claro, não é o balanço em si que vai ganhar o campeonato, mas muito provavelmente a capacidade de gestão dos clubes nos últimos tempos vai fazer com que esses próprios clubes tenham uma retomada muito mais rápida, ou se não rápida, pelo menos mais consistente no pós-pandemia, né? Sem dúvida, sem dúvida. O balanço do Flamengo não ganhou o campeonato no passado? Ganhou, né? Era um balanço robusto, uma estrutura robusta que permitiu contratar um monte de gente. Talvez o balanço do Palmeiras não tenha ajudado ele por questões esportivas, mas é um balanço que permite você fazer contratações. Então, esses times que estão bem estruturados, de fato, vão ser os primeiros a conseguir sair, porque são os caras que conseguem uma linha de crédito para passar o pior momento, são aqueles que têm menos custos mais controlados, então algum ajuste não tão grande permite com que eles passem essa fase. Ou seja, nesta hora, ter a gestão firme, eficiente, um balanço robusto, vai garantir com que esses clubes, de fato, cheguem mais longe ou se recuperem mais rapidamente. E eu quero tocar num ponto contigo. Uma boa gestão, ultimamente,
não, isso não era a regra, mas existia o seguinte, olha, consegui trazer um atleta muito bacana, muito bom, e então quero garantir por 4 anos o atleta aqui comigo. Então, uns contratos firmados recentemente para os próximos 4, então pelo menos, sei lá, mais 3 anos e meio pela frente, eles projetavam um cenário pré-pandemia, né? E agora, alguns clubes, já na maioria das vezes os clubes maiores, têm contratos firmados no pré-pandemia para o pós-pandemia, que será em patamar mais baixos. Em contrapartida, a gente tem clubes menores que, justamente por não conseguir pensar muito longe, fazem contratos menores, ou para um campeonato estadual, ou no máximo nacional. A gente corre um risco, no final das contas, de ter clubes menores, organizados, terem nesse momento uma chance de mudar de patamar? Porque, assim, nós temos, como você citou, alguns clubes grandes que se organizam e têm se organizado. E a gente tem clube de Série B, Série C nacional, que dentro da realidade dele se organizou. E agora ele tem contrato mais curto. Ele consegue, vamos lá, você é o especialista, mas me parece que agora ele consegue reorganizar sua folha salarial para um novo cenário. É isso mesmo. A revolução está sempre nos pequenos, né? Quando você fala por exemplo, citar um mundo financeiro, né? Quando você fala numa fintech em relação a um banco grande, a vantagem da fintech é justamente ser enxuta, ter custo baixo, ser capaz de ser mais ágil e ser mais flexível nas suas negociações. Quando você pega um banco grande, uma estrutura maior, ela é muito mais difícil de você gerir, de você realocar ali. É um Titanic, como a gente fala, é difícil de você fazer ela movimentar. Os clubes é a mesma coisa. Então você vai ter clubes com contratos grandes e longos e sem dinheiro, e do outro lado, clubes organizados com uma capacidade mais de se reestruturar mais rapidamente, né? Eu citei o Ceará, o Goiás, o Atlético Paranaense, enfim, são clubes que têm contratos e têm uma gestão muito mais, uma sintonia muito mais fina e na mão do que aquele clube que contrata e fica com um contrato de fato de atleta muito longo. Talvez, e aí eu acho que é importante a gente pensar que o futebol, para se reestruturar, não basta a gente pensar só nos clubes. Ele vai precisar se reestruturar também em relação aos atletas. Tá? Os atletas, eles não podem ser considerados a parte do problema, eles são parte do problema. Então, talvez a gente tenha chegado no momento de reestruturar as relações de trabalho entre atletas e clubes. Eu sei que o projeto de lei do Clube Empresa, que está aprovado na Câmara e está no Senado, do deputado Pedro Paulo, tem um tema sobre reestruturação trabalhista para quem virar empresa. Eu não gosto dessa ideia, porque eu acho que ou você pensa na indústria como um todo, e a indústria se fortalece numa relação um pouco mais equilibrada entre clube e atleta, do que só beneficiar aquele que virar empresa. Então, talvez tenha chegado um momento onde a gente faça uma mudança para que todos se beneficiem, uma mudança mais profunda na relação entre clube e atleta, e que permita que você tenha o atleta recebendo menos, mas recebendo em dia, e o clube também com uma capacidade maior de negociação em situações difíceis como essa. Claro que nessa hora o clube não é santo e quem está errado, em geral, é o clube. Mas eu acho que em alguns momentos a gente precisa repensar sempre todas as estruturas da indústria. E esse é um momento importante para a gente tentar renegociar e reestruturar isso para fazer com que pelo menos as relações sejam mais justas, porque vai ter gente sendo muito fortemente impactada, não pela má gestão, mas por um evento externo, né? Então, talvez seja um momento onde a gente possa repensar um pouco isso. Porque se não é o clube, não é o atleta, alguém está ganhando com a desorganização do futebol, né? Alguém está feliz com isso. E me parece que a pandemia está trazendo para um campo de urgência assuntos e conversas que ficavam sempre para depois. Não, isso aqui a gente precisa conversar agora. Em breve a gente conversa, em breve a gente conversa. E agora, talvez esse em breve seja agora, não dá para conversar depois. Você vai precisar reorganizar tudo, né? É estrutural, né, César? É estrutural. Você acelera uma série de discussões, né? O que a gente estava falando logo no começo. Os clubes não estão, a maioria deles não está com problema por conta da pandemia, mas eles já vinham com problema. A pandemia acelera um processo de deterioração. E ela acelera um monte de coisas, né? Acelera um estouro de uma certa bolha que existia no futebol, especialmente no europeu, né? Com valores de recursos de direitos de TV muito acima, talvez, do que fosse capaz de remunerar a quem comprava os direitos. Então, eu conheço algumas histórias de empresas que transmitiam jogos com prejuízo, porque não conseguiam rentabilizar o valor de direito que era pago.
Então você vai reduzir a estrutura de receita dos clubes e você vai ter que repensar talvez toda a estrutura da indústria. Né? É um bom momento para se fazer isso. É um momento ruim no sentido de que ele está sendo forçado, está todo mundo sendo forçado a pensar nisso, neste momento, mas em algum momento isso precisaria acontecer. E talvez seja a hora de você botar todos os players, né, todos os stakeholders na mesa para falar, tá bom, qual é a cara do esporte que a gente quer ter? Né? A gente não pode ignorar que a TV tem que participar, que os clubes, que as federações, que os atletas, todo mundo tem que estar junto e falar qual é o futebol que a gente vai querer ter quando tudo retornar a uma certa normalidade ou a normalidade que vier. O que está acontecendo hoje é que você tem cada um puxando só para o seu lado e não se olhando, não se analisando como indústria. Você, obviamente, analisa balanços de clubes há muito tempo. Existe claro que isso não é exato, mas existe uma ideia, uma projeção. Olha, um clube, para que ele seja saudável financeiramente, das suas despesas, tantos por cento tem que ser de folha de pagamento. Existe uma projeção assim de organização de despesas, César? E eu vou emendar com a segunda pergunta. Existindo, onde você acha que vai ser, que a gente vai ter as principais mudanças em relação aos custos dos clubes? Vamos lá, a gente precisa entender a indústria do futebol não é uma indústria feita para ter lucro. Então, ela naturalmente, assim, todo lucro que você tiver num clube de futebol, imagina que você é um clube empresa, você possa distribuir o resultado dele. Todo lucro que você tiver significa que você está tirando dinheiro da atividade. Tá? Porque você não está investindo, você não está contratando atletas, você não está conseguindo pagar salários melhores, simplesmente que você está remunerando o capital de quem investiu. É justo? É justo, mas se você for pensar no torcedor, enfim, e na estrutura do negócio, ela não faz muito sentido. Então, como é que a indústria se movimenta? Só fazendo um parênteses. Você vai, monta um time forte, vive ali no 0-0, aumenta o valor desse ativo e depois o dono vai lá, vende para um outro e faz o seu lucro muito mais na negociação do que lá no dia a dia do clube. Dito isso, tem alguns limites, vamos dizer assim, de salário em termos de remuneração e custo em relação à receita, que é o que se usa como uma referência no Fair Play Financeiro Europeu. Ali mais ou menos entre 65% e 70% da receita direcionadas a pagamento de salário, a remuneração. É um número razoável se você pensar que dos outros 30% que sobram da receita, você tem que pagar ali os custos gerais da operação, você vai ter que fazer algum investimento, né, ou pagar o investimento que foi feito, os impostos e tudo mais. Então, acho que 65%, 70% é um número bastante alto até. O que acontece? Se você tiver, isso não é cravado em pedra, mas é um número que pelo menos garante um fôlego e faz com que se o clube conseguir se organizar com essa métrica, ele vai conseguir pagar pelo menos os salários em dia. O que acontece? Se tiver uma queda forte de receita, que é o que se imagina, a relação ela deve continuar a mesma, de certa forma. Né? O que vai acontecer é que você vai achatar os salários. E você vai achatar a outra ponta, que é a ponta de investimento, porque vai te sobrar menos dinheiro para fazer contratações. Então, é inimaginável achar que você vai ter uma redução do tamanho da indústria e isso não vai chegar na ponta do atleta. O atleta também vai ter que perder um pouco nessa hora e os salários também vão cair. A gente sempre pensa no atleta como aquele que é a principal despesa de um clube hoje brasileiro. Né? Isso, em geral, no Brasil também bate mais ou menos isso, 60%, 65% da receita é destinado a pagamento de salário. Qual o problema? No Brasil, uma parte importante da receita é com venda de atleta. Então, quando você não vende atleta, esse número sai de 60%, 65%, vai bater 80%, 90%. E aí você tem imposto para pagar, imposto não, mas imposto atrasado, né? Dívida, você tem que fazer investimentos e tudo mais. E aí, porque isso que o clube se arrebenta, porque ele acaba gastando mais do que pode, mas porque não fez a lição de casa, que é ter receitas recorrentes estáveis. Então, resumindo um pouco isso aqui, eu imagino que a receita toda caindo vai ter um impacto no atleta também, para manter ali essa relação de 60%, 65%, até 70% da receita destinada a pagamento de salário. Ou todo mundo vai se adequar ou não vai dar certo. É isso. Não tem como alguma... É isso. A indústria ela tem que se entender como indústria e para isso todo mundo tem que conversar a mesma língua. Né? Se cada um ficar puxando para um lado, você arrebenta. Até porque se um puxar muito para um lado no curto prazo, no médio prazo ele vai ficar sem nada também, né? É preciso pensar no médio e longo prazo. Para a gente fechar aqui, César, vocês... As análises que são sérias, corretas, responsáveis, demoram um pouco mais para serem feitas em relação ao balanço. Vocês têm alguns bons balanços em mãos da última temporada.
Qual é a projeção? Assim, olha, talvez para daqui um mês, qual é o tempo que você imagina para analisar? Bom, o problema hoje é que alguns clubes ainda não divulgaram os balanços. Sim. Né? Então, considerando que a gente recebeu da Série A 16 balanços, tem alguns da Série B que eu uso normalmente na análise, a minha expectativa é conseguir entregar um relatório pronto, bem feito, em meados de julho. Tá? De fim de junho até o início de julho, vai entregar um relatório decente, né? Com análise clube a clube, com todas as avaliações que têm que ser feitas. E aí imagino que no relatório de Itaú BBA desse ano a gente consiga incluir, inclusive, a parte relativa ao fair play financeiro, que já vão ter os dados disponíveis, vão ter as regras todas claras, né, disponíveis. Então, a gente vai conseguir fazer, além da avaliação tradicional, esta avaliação, e aí eu vou tentar incluir alguma coisa sobre o futuro, porque o balanço de 2019 já não quer... É isso que eu ia chegar. Você não vai conseguir fazer um balanço como nos outros anos, e eu não estou falando que era pouco, mas é que dessa vez a gente já está analisando um passado que, nesse caso, com certeza não existe mais. Vai ter que traçar algum planejamento futuro aí, né, César? É isso. A análise agora tem que ser feita olhando 2021. Né? 2020, como é que a gente vai tentar fechar essa conta e pensar em 21 para onde que a gente vai. Né? Eu acho que as análises agora elas têm que ser muito menos do que foi o passado e muito mais do que se imagina que será o futuro. É por isso que a gente fala que a análise demora, porque não é só empilhar ali um monte de dado e falar, aconteceu isso. Primeiro tem que falar, aconteceu isso do jeito correto. Segundo, você não pode se limitar a isso. Você tem que olhar em perspectiva, né? Para onde vai? Por isso que as análises demoram um pouco. E talvez daqui uns 2 meses a gente já tenha um cenário um pouco mais claro de para onde nós vamos, né? Porque precisa voltar, né? Se não voltar ao futebol até julho, agosto, não tem... A situação vai ficar muito mais difícil. Não estou dizendo que tenha que voltar ou que não deva voltar, porque eu não sou médico, essa parte não é minha. Mas do ponto de vista financeiro, para que haja clube, para que haja alguma coisa, tem que ter jogo, e para ter jogo você precisa voltar ali com condições mínimas de saúde. Você está coberto de razão. O que me preocupa no Brasil em relação à volta do esporte é que, na maioria dos países em que nós enfrentamos, ou que enfrentaram a pandemia, teve um isolamento sério. Você está na Itália, você sabe o quanto que isso foi forte por aí, a necessidade de isolamento para que as pessoas agora pudessem retomar. E aqui está difícil, César. Então, a gente ficou aqui efetivamente em lockdown. O pessoal fala em lockdown, mas eles não têm muita noção do que é isso, né? Lockdown é a polícia passando com o megafone na porta dizendo fique em casa, fique em casa. Não é uma situação agradável, mas as pessoas são capazes de entender o quanto isso é benéfico para a saída. Hoje a gente pode voltar, hoje a gente pode ir para a rua com um pouco mais de tranquilidade e cientes de que sim, tem riscos ainda, mas que uma parte deles já foi ultrapassada. Acho que é importante esse entendimento. Ótimo. César, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu esclarecimento. É uma satisfação poder falar contigo e que nos falemos mais vezes num futuro não tão distante assim. Imagina, é um prazer falar contigo, falar com todo mundo. Enfim, sou seu fã, sempre te leio, sempre te acompanho. E aí é bom bater bola contigo. Vamos falar assim, sempre que precisar e sempre que a gente puder, vamos falar. Ótimo. Pessoal, uma aula, né? Que bom que vocês gostaram da aula, como eu gostei, tenho certeza que gostaram. A gente se vê no próximo episódio. Continuem em casa, por favor. Até breve.